dia para você que está acompanhando a programação da TV Canção Nova. É uma grande alegria receber você aqui no Sorrindo para a Vida e chegar até você também com este programa lindo, pensado em você. Nesta manhã de quinta-feira, dia de adoração aqui na Canção Nova, nós queremos acolher você que está nos acompanhando pela rádio, rede de rádios Canção Nova, você também que nos acompanha pela TV Canção Nova, pelo CN Plus, pelo Canção Nova ao vivo do nosso YouTube. Seja sempre muito bem-vindo. A família Canção Nova sempre tem um lugar muito especial aqui no Sorrindo para a Vida, porque este programa é feito, pensado em você. Família Canção Nova. É uma grandiosa alegria receber você e estar com você nas manhãs, te ajudando a sorrir para a vida diante de qualquer circunstância. E hoje, aqui no programa, nós temos uma pessoa muito querida da Canção Nova. Canção Nova sempre amou muito, já fez parte aqui da nossa comunidade e sempre presente conosco. Querida Adriana Arides, bem-vinda. Bom dia a toda a bancada, bom dia Sapo, bom dia a você, família Canção Nova. É uma alegria sempre estar aqui, né? Uma alegria sempre poder voltar para essa terra. Todas as vezes que eu estou de férias aqui em Cruzeiro, eu estou aqui na Canção Nova, eu venho desfrutar desse pedacinho do céu aqui e com esse sinal, né, a presença, toda vez que eu chego aqui, eu sinto muito a presença do Monsenhor Jonas Abib. Então, assim, a sua intercessão poderosa por nós, para que a gente continue evangelizando. Então, é muito bom estar aqui sempre. Que bom, Adriana, muito obrigada. Ontem, no terço, acho que você se lembra, um testemunho de uma pessoa que não engravidava, teve 6 abortos. Menina. E aí veio o Heitor, são 2 nomes, mas eu me lembro Heitor. O Heitor veio depois de 6 abortos espontâneos por intercessão do Padre Jonas Abib. É isso, foi lindo de ver. Lindo. Graças a Deus, né? Você também trazendo aqui no Sorrindo para a Vida. E é isso, né? O nosso pai fundador que iniciou tudo isso, Padre Jonas. Talvez você conheceu a Canção Nova há pouco tempo, não sabe, mas o Padre Jonas Abib é o fundador dessa obra Canção Nova, nosso querido. Já está na glória de Deus há 3 anos. E nós seguimos aqui os seus passos, como a Adriana disse. É isso aí. Aí continuar evangelizando, sem nunca nos cansarmos, né? Doar a vida para que mais pessoas possam conhecer esse Jesus que um dia nos encontrou, né? Nós nos deixamos encontrar por Ele e Ele tem escrito a nossa história. É esse o maior desejo. O Monsenhor sempre imprimia isso em nós, né? A sede de evangelizar, a sede de trazer mais corações para Deus. Isso mesmo, é isso que o Sorrindo da Vida quer fazer, o Sorrindo para a Vida quer fazer na sua vida. É encontrar o seu coração e trazer esse coração para Deus cada vez mais. Porque nós precisamos, quanto mais perto de Deus, mais a nossa vida é feliz, é realizada, mais ela se endireita. Sapo, bom dia! Opa, bom dia. Por falar em Padre Jonas Abib, você sabe que em outubro de 2019, eu fui na casa do Padre Jonas para ele rezar por mim quando eu descobri que eu estava com câncer. Ele rezou por mim e falou assim: agora é com você, a fé é sua. E hoje eu estou aí curado. Graças a Deus. Maravilha, é isso aí, né? Maravilha. Graças a Deus, que bom. Quero também desejar um excelente dia para o meu irmão Márcio, mais uma vez juntos. Bom dia. Bom dia, irmão. Deus te abençoe. Mais uma Amém. vez juntos, graças a Deus. Graças né? a Deus. E que possamos fazer isso sempre. Estarmos juntos em oração, estarmos juntos na presença de Deus, porque estar junto não é estar do lado, não é? Tem muita gente que está lado a lado, mas está separado. Isso acontece inclusive dentro de família, não é? Dividem o teto, mas não dividem o espaço no coração um do outro. Então estar junto é muito mais do que estar próximo, estar perto, não é? Então, como é bom quando nós nos encontramos, estamos juntos em oração, estamos juntos na presença de Deus, porque o Senhor nos diz na sua palavra que quando irmãos unidos estão juntos ali, Ele derrama a sua bênção, derrama a sua graça, derrama a sua unção. E é isso que nós queremos, Senhor Jesus, que neste momento, nesse início de Sorrindo para a Vida, que a sua graça transborde sobre nós, e a partir de nós também para tantos que estão nesse momento acompanhando a Canção Nova, acompanhando esse programa, não é? Talvez você esteja chegando pela primeira vez, se perguntando quem é essa gente, esse canal, não é? Eu lhe digo que nada acontece por acaso. Tudo na nossa vida é regido pela providência.
Se você se encontra conosco aqui agora, eu não tenho dúvida de que Deus quis isso e com certeza Ele tem uma palavra para você, uma resposta que você está buscando, uma graça que há tanto tempo você espera. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, vamos ficar juntos, vamos nos conhecendo, não é? Vamos caminhar um com o outro, porque a vida fica bem mais fácil quando a gente não caminha sozinho. E eu ponho aqui para você a palavra de Deus que vai nos iluminar nesse dia de hoje, porque o Sorrindo para a Vida, esse programa maravilhoso que Deus nos concedeu, nos inspirou, a alma dele é a palavra de Deus. Você tira a palavra de Deus Sorrindo para a Vida, ele não é nada, não é? A partir dela tudo se faz. Então nosso coração anseia por ouvi-la. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Se você puder, se você tiver com a sua Bíblia aí pertinho de você, já pegue, não é? Já abra, já deixe marcada esta passagem. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Se você não está com a sua Bíblia ou não pode lê-la nesse momento, anota. Toma nota, porque depois em tempo oportuno você vai querer voltar a esta palavra. Filipenses 3, do 7 ao 16. Que bom, Márcio, que você trouxe essa palavra e também você dizer que como é bom, irmãos, andarem unidos, né? Muito mais do que estar próximo. E é isso que nós queremos viver aqui na Canção Nova e transbordar até o povo, porque quando nós fazemos uma experiência com a palavra de Deus, não é possível que nós não tenhamos a atitude de sermos pessoas unidas umas às outras, pessoas verdadeiras, que de fato buscam um sentido da vida que é Cristo. Nós somos a imagem e semelhança dele, mas não basta ser, precisamos praticar a cada dia. Isso mesmo. E aqui no Sorrindo para a Vida é isso que nós queremos levar até as famílias que vivem a desunião, tantas pessoas que padecem, partilham conosco. Nós queremos trazer, né, levar até você, trazer para nós e levar até você essa proposta de cada vez mais sermos verdadeiramente unidos. E por falar em união, nós estamos aqui com ela, sempre unida com a gente, Flávia Soares, bom dia! Bom dia, Elisa, Márcio, Adriana. Bom dia. Bom dia. Quando eu cheguei, eu encontrei a Adriana aqui e falei assim: Adriana, você alimentou meu caminho vocacional com as músicas. Obrigada, Deus te abençoe. Amém. Né, marcando histórias e vidas. E olha, hoje eu tenho tanta coisa interessante, boa, para partilhar com vocês, mas eu quero começar aqui cumprimentando a Rede Canção Nova de Rádio, querida do nosso coração, mas de forma especial você que está em Curitiba e você em São Paulo. Curitiba e São Paulo. A nossa Rádio Canção Nova aí, ela transferiu de AM para FM no ano passado, só que é em faixa estendida. Então você da cidade de Curitiba e você da cidade de São Paulo, procure aí rádios que tenha faixa estendida ou sintonize no seu carro, que com certeza já vai dar 80.9 a nossa FM e 85.9 Canção Nova São Paulo. Em São Paulo, 85.9 e em Curitiba, 80.9. Você que já está nos acompanhando nessas sintonias, que Deus te abençoe, bom dia. Mas quis dar essa ênfase que é em faixa estendida. Aqui eu tenho na bancada, gente, doações que chegaram para nós. O meu abraço para Jovelina Almeida. Deus te abençoe, muito obrigada. Ela mandou aqui a doação dela. Gente, vou levar lá para o Clube da Evangelização. Também aqui, olha que lindo esses tercinhos maravilhosos. Ó, ali na caixinha os meninos também podem mostrar que vem uma caixinha de doações. E todos esses tercinhos aqui que nós vamos mandar para serem vendidos e ajudar no projeto da M Almas. E a história conta assim, ó. Hoje, no dia 5/1, essa semana passada, venho compartilhar com vocês a grande realização da minha vida. Conhecer a Canção Nova e o Santuário do Pai das Misericórdias. Viemos eu e a minha filha, Daiane, minha neta, Manuela, e meu genro, Rômulo, com o coração cheio de gratidão. Queremos agradecer a esta casa que sempre cuidou tão bem da nossa família, nos fortalecendo de fé, trazendo esperança, conforto e a palavra de Deus em tantos momentos. Como gesto de agradecimento, eles fizeram esses tercinhos, a filha dela fez esses tercinhos, confeccionaram, que é um costume que eles têm de fazer na peregrinação. Todo ano tem uma peregrinação no Caminho da Fé que acontece lá em Rondonópolis, Mato Grosso. A filha sempre faz os tercinhos conforme a cor da camiseta da peregrinação e ela quis fazer também para agradecer a Canção Nova esses terços aqui maravilhosos
Obrigada a Silvia Muniz e toda a sua família que estão aí, que são de Pedra Preta, é um trava-língua isso daqui, Mato Grosso, muito obrigada, Deus abençoe grandemente. Você também pode mandar a sua doação, o seu algo a mais, tudo aos cuidados de Sorrindo para a Vida chegará em nós. Mas também aqui o Márcio até deu ênfase que eu também quero falar com você que nós precisamos da sua colaboração e de um presente para o Sorrindo para a Vida, para a TV Canção Nova, que é um tablet. O nosso, gente, ele não quis mais funcionar, a sua vida acabou-se e nós precisamos de um novo tablet. Se você é dono de uma loja, é um parceiro da evangelização com a Canção Nova ou quiser doar para nós, porque fica mais fácil para mostrar a sua foto, para mostrar o seu testemunho. E nós aqui estendemos a nossa mão para dizer, se você puder nos ajudar dando um tablet, nós agradecemos imensamente, porque vivemos da providência de Deus e como família estendemos a você também esse pedido. E é claro, eu sei que você generosamente nos ajudará, então muito obrigada, Deus abençoe, Deus lhe pague. Isso mesmo, Flávia, eu quero até reforçar aqui esse pedido, se você tem condições de dar esse presente para a TV Canção Nova, nós agradecemos imensamente, porque o Sorrindo para a Vida precisa do tablet, mas também os especiais de campanha, Márcio. Sim. Nós temos ali usado o celular, né, no especial, e às vezes é até difícil para a gente ler o e-mail, ler as participações, ver as fotos, mostrar as fotos. Então, se você talvez tenha um tablet que não usa mais, talvez, porque o Padre Jonas sempre nos ensinou. Aquilo que sobra na minha casa, falta na casa de alguém, não é? Então, deve ter algum tablet sobrando por aí, porque nós realmente estamos precisando. Caso você tenha e possa nos ajudar, só você entrar em contato conosco no @sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn e ajude a Canção Nova a continuar evangelizando com a sua ajuda concreta, doando para a gente um ou mais tablets, né, que você puder aí. Agradecemos imensamente. Flávia, mas nós também temos vários testemunhos. Sim. Porque a Canção Nova ela é feita disso, não é? Nós, como o Márcio disse, a alavanca deste programa é a palavra de Deus. Ela é o lastro. Então, a partir desta palavra, quantos testemunhos tem gerado nos nossos telespectadores, nos nossos ouvintes? E eu gostaria que você trouxesse para a gente, porque com certeza vai tocar os nossos corações. Você pode enviar também o seu testemunho para sorrindopravida@cançãonova.com, nosso e-mail, ou para o nosso direct, ou lá no Instagram, postar na nossa foto, sorrindopravida_cn, @sorrindopravida_cn. E hoje a história diz assim: quero partilhar aqui com vocês do que eu vivi no meu coração e o que eu experimento com a Canção Nova. Tive vários problemas de saúde e teve dias que eu não encontrava motivação para continuar. Mesmo sendo serva aqui na minha paróquia, nós passamos por muitas doenças, muitas perdas e muitas decepções. E ela é interessante, né? Ela diz assim: não é porque estamos na sintonia com Deus que não passaremos por isso. Muito pelo contrário, nós passamos em dobro por todas essas situações. Teve momentos em que, e não foram poucos, que eu tive vontade de desistir e não fazer a minha parte, ou seja, não seguir o caminho com Deus. E aí ela ressalta: mas ouvindo as pregações do Márcio Mendes, eu senti que Deus falava comigo, usando dele. Teve um momento em que ele falou assim: coragem, filha, eu estarei contigo até o fim. Foi para mim essa palavra, mesmo com que o mesmo Deus falando para mim, que mesmo com as minhas fraquezas eu continuasse servindo a Ele, que Ele não me decepcionaria. Obrigada, bancada do Sorrindo para a Vida. Minha alma foi verdadeiramente tocada através de vocês. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. O nome dela é Rosileia. Obrigada pelo seu... Rosileia. Rosileia, muito obrigado. É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que testemunho bonito. E eu sei que a Rosileia, ela acaba dando voz a tantas pessoas que estão buscando serem mais de Deus. Ontem eu falava aqui que nós vamos ter na nossa quaresma uma oportunidade muito especial, meus irmãos, e será especial mesmo se você quiser de verdade viver uma quaresma diferente. Nós vamos ter um roteiro, um itinerário espiritual, um itinerário quaresmal com o livro Na Presença do Deus Vivo. E quando eu estava rezando, foram 7 meses escrevendo este livro.
Então eu vou dizer para você, foram 7 meses rezando por você, intercedendo por aquelas pessoas que, ao abrir essas páginas, trarão consigo as suas necessidades, as suas dores, as suas tristezas, as suas angústias, as suas lutas. Então, essa oração já vem há tempos por você, sinceramente. E quando eu estava ali, colhendo de Deus as inspirações para este livro, muitos temas foram surgindo, porque são 40 dias. E quais esses temas? Aquilo que na vida das pessoas hoje está sendo tormento. Tem muita gente que está sofrendo, e não é pouco, com relacionamentos familiares, problemas com seus filhos, não só na questão da educação. Tem filhos que estão se perdendo verdadeiramente pelas raias do satanismo, pelos jogos online, sabe? Tem gente que está tirando a vida por causa desses jogos. Tem pais que não têm ideia do que acontece no quarto dos seus filhos quando eles fecham a porta. E você acha que dá para passar batido por situações como essa? E quando eu digo que a gente entrou nesses temas, não é tocar no assunto. Não é tocar no assunto. Porque tocar no assunto está todo mundo tocando. Como é que se resolve? Que passo você precisa dar? E aqui não estou falando só de filho, não, porque tem muito marido viciado em jogo. Casamento que está acabando por causa disso. Estou citando uma situação que nós vamos precisar tocar. Mas além dessas questões que nos envolvem, pensamentos que nos perturbam, angústias antigas que a gente carrega, remorsos que estão, como que fossilizados dentro da gente, coisas que têm pesado a nossa alma, circunstâncias que a gente se questiona, será que é isso que está impedindo a minha vida afetiva de acontecer, a minha vida financeira de acontecer? Mas nesse ponto você também tocou, Márcio, de problemas ligados à vida financeira? Sim, porque são realidades que nos afetam. Tem família que está despedaçada por causa de problemas financeiros. Mas além disso, nós precisamos, com a graça de Deus, permitir que o Espírito Santo desaloje o pecado que se enraizou dentro de nós. Porque vida feliz e pecado não combinam. Não dá certo, não funciona. Ou é vida no pecado, ou é vida feliz. As duas coisas não funcionam. Então, como é que poderia a gente fazer um caminho em que Deus, com toda a doçura, com a sua suavidade, mas também com a sua força, fosse nos libertando, arrancando essas coisas de dentro de nós? É o que nós vamos viver nesta quaresma. Você acredita nisso? Você tem confiança que será assim? Então, quero trazer esse trechinho aqui para você, que diz assim: afinal, que pessoa pode ser mais soberba do que aquela que tem a arrogância de afirmar que não erra, que não tem pecado, que não se julga acima de ninguém? Diz que não se julga, né? Acima de ninguém, e que só traz coisas boas dentro do seu coração. Que pessoa pode ser mais soberba do que essa? Pouca coisa estraga tanto uma pessoa quanto se achar boa demais. Repito, pouca coisa estraga tanto uma pessoa quanto se achar boa demais. E muita gente afastou as pessoas da igreja por causa disso. Afastou a própria família da igreja por causa disso. Da igreja, e afastou de Deus, porque se achava boa demais. Nesse sentido, é necessário que tenhamos uma completa desconfiança de nós mesmos. Quando virmos outros pecando, desconfiemos que somos ainda piores e reconheçamos: meu Deus, se o Senhor não tivesse me ajudado, eu teria feito ainda pior do que essa pessoa. E eu digo que é verdade, viu? Contudo, por mais entupida de pecados que uma pessoa esteja, Deus não pode desprezar um coração que se humilha. Repito, por mais entupida de pecados que uma pessoa esteja,
Deus não pode desprezar um coração que se humilha. Agora nós chegamos a um ponto em que cada um de nós poderá dizer: a escolha está em minhas mãos. Deus a pôs a meu alcance. O que você acha? Vamos fazer essa experiência de caminharmos juntos na presença do Deus vivo? Eu desejo, indico e digo a você como um irmão, que você tenha esse livro com você. Ele não vai te ajudar só para a Quaresma, ele vai te ajudar para a sua vida. É o livro Na Presença do Deus Vivo. Invista em você. Que às vezes a gente pensa assim: nossa, momento apertado como a gente está, não é? Uma coisa são os gastos, outra coisa é o investimento que a gente faz na gente mesmo. Entende? Ninguém vai colher se não plantar. E se você cuida de tanta coisa à sua volta, quanto mais de você precisa cuidar. Então permita que esse livro possa ser para você também essa direção espiritual que há tanto tempo você vem pedindo. Tem muita gente, Elisângela, que diz assim: eu queria um diretor espiritual. Até acompanhando ali as minhas redes sociais, esses dias eu falava aqui sobre a postagem que eu tinha colocado lá no meu Instagram, marcio.mendescn, sobre os pensamentos. A quantidade de pessoas que partilhou e outras que ficaram impressionadas dizendo: eu pensava que era só comigo que acontecia essa questão desses pensamentos, eu achava que isso era só comigo, graças a Deus não sou só eu quem vivo isso. E olha, as pessoas se ajudando ali, dando dicas. E uma coisa muito interessante que a gente vai vendo é que a pessoa ela vai se abrindo para a graça de Deus. E ali algumas exprimiam assim: como eu gostaria de conversar com você particularmente, como eu gostaria de que você pudesse me dar uma direção espiritual. E eu vou dizer a você com sinceridade, é difícil, porque a gente que fica num programa, nós falamos para milhões de pessoas. Como é que você vai selecionar quem você ajuda e quem você não ajuda, quem você acompanha e quem você não acompanha? Mas também te digo, com certeza, acompanhando pessoalmente, eu não teria condições de ajudar tanto quanto eu consigo através do livro. Tudo aquilo que você gostaria numa conversa. Poxa vida, imagine que você quisesse ter comigo uma conversa e eu te pedisse um tempo para eu me preparar para essa conversa. Foram 7 meses eu me preparando para essa conversa. Vou lhe dizer, tem tesouros preciosos te esperando aqui, tá certo? Então, invista em você, faça o seu pedido, loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com. O livro se chama Na Presença do Deus Vivo e é lá que ele vai nos colocar. Olha, Márcio, de fato é isso mesmo que você trouxe. Quantas pessoas querem um diretor espiritual, mas graças a Deus nós temos tantos produtos, né, para que você possa ter acesso. E a melhor indicação hoje para você é este livro, Na Presença do Deus Vivo. Quero trazer para vocês a frase do Padre Jonas de hoje, que tem tudo a ver com o testemunho que a Flávia trouxe. Aqui é o Espírito Santo de Deus que conduz todas as coisas mesmo, Márcio. Veja só, o problema é meu, mas a minha cara é dos outros. O problema é meu, mas a minha cara é dos outros. A Flávia dizia ali que no testemunho a pessoa falava que era tão difícil, né? Nem parecia que estava na igreja, servo de Deus, mais ou menos isso aí. E é assim, não é falsidade nossa, mas é a disposição de deixar Deus fazer na nossa vida. Então quero já pedir a Adriana que venha trazendo essa canção, preparando o nosso coração, porque hoje nosso programa é bem mais curtinho, porque hoje é quinta de adoração, nós temos toda uma programação especial para adorar Jesus, para te ajudar a estar mais próximo dele. Diante de tudo aquilo que o Márcio falou e foi colocando no nosso coração, né? Um legado que o Monsenhor Jonas Abib deixa para todos nós é que tudo, absolutamente tudo, pode ser mudado pela oração. E eu penso que o Sorrindo para a Vida, ele existe também para te lembrar. Tudo pode ser mudado pela oração. Começamos o dia aqui
E às vezes é até difícil sorrir para a vida. Tem dia que está difícil sorrir para a vida. Mas a Canção Nova existe para te lembrar tudo. Quando nós oramos, quando nós temos fé, quando nós abrimos o nosso coração para aquela direção que Deus quer nos dar, tudo pode ser mudado. Confie nisso, abra o seu coração para tudo aquilo que Deus quer falar, continuar falando com você nesta manhã. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus, tudo pode ser mudado, mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Assim nos diz a palavra do Senhor. Mas essas coisas, é Paulo dizendo aqui, viu gente? A partir da experiência de Deus que ele fez. É palavra de Deus, manifestada na vida de Paulo e transmitida a nós. E Paulo diz assim: mas essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. E isto não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço: esquecendo o que fica para trás, lanço-me para o que está à minha frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes um outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Ou, como diz na Bíblia Ave Maria, no entanto, qualquer que seja o ponto que tenhamos chegado, importa prosseguir decididamente.
não importa em que ponto você chegou, até onde você avançou. Se Cristo é a sua direção, se Cristo é a sua meta, importa você prosseguir decididamente. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mas essas coisas que eram ganhos, versículo 7, essas coisas que eram ganho para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Que coisas que eram ganho para Paulo? Paulo falava várias línguas, gente. Entre elas, o hebraico, o grego, o aramaico, o latim. Entre elas, Paulo falava várias línguas. Paulo era doutor, formado por um dos homens mais expressivos de sua época. O mestre de Paulo era conhecido, era referência, Gamaliel. Paulo era judeu, era fariseu, que era um status que ele tinha, convivia com os príncipes da sua sociedade, do seu povo. Paulo era também cidadão romano, então tinha direitos internacionais. Era um homem de posses, era um homem que tinha uma carreira pela frente, já tinha trilhado uma belíssima carreira até então, e teria uma carreira belíssima pela frente, conhecido pelo seu zelo. E olha, tem uma hora que ele faz uma lista dos títulos dele. Os títulos de Paulo eram insuperáveis, e ele se arrogava por causa dessas coisas. Como assim? Era arrogante. Paulo era arrogante. Paulo se achava. Tanto que até o que não pediam para ele, ele queria fazer. Ele pediu uma carta de autorização para que ele fosse perseguir os cristãos em Damasco, com o direito de entrar nas casas, de arrastá-los presos, enquanto ele estava perseguindo os cristãos. Jesus o perseguiu e o alcançou. Ele diz: eu fui alcançado por Cristo. Jesus o alcançou e, como diz o ditado, jogou do cavalo. Já ouviu essa expressão, né? Caiu do cavalo. Paulo caiu por terra, e quando ele caiu cego, não conseguia enxergar, mas ouvia. E a voz dizia para ele: Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E sem enxergar e sem ter nunca escutado aquela voz, perguntou: quem és tu, Senhor, para que digas que eu o persigo? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí os que estavam com ele ouviram a voz, mas não viram nada, mas escutaram também. E ali começa uma revolução na vida de Paulo. Ali começa uma troca de valores. Aquilo que antes para ele era ganho, ele começou a perceber que não tinha sentido nenhum. Todos esses títulos, toda aquela fama, é igual uma bexiga, um balão de festa cheio de vento. Você esvazia, sobra quase nada. Paulo era assim, e muitos de nós somos assim. Porque eu nem vou dizer eu era assim, porque não considero que eu me esvaziei das minhas arrogâncias, não, viu? Do mesmo jeito que ele diz: eu não cheguei à minha meta, eu não cheguei na minha, mas estou perseguindo, estou na luta. Mas quantos de nós aqui podemos dizer: eu também sou inflado com as minhas coisas, eu digo que eu sou de Deus, mas tem tanta coisa que não é de Deus, que não é agradável a Deus, que eu valorizo e que eu persigo. Então ele diz: estas coisas que eram ganhos para mim, considerei prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, eu julgo que tudo que compete com a glória de Deus é prejuízo. É isso que ele está dizendo aqui. Julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo, que é o conhecimento de Cristo Jesus.
tudo o que impede você de conhecer a Cristo é prejuízo na sua vida. Paulo está falando. Se uma coisa é boa, mas ela é um obstáculo para eu aumentar o meu conhecimento, para eu ter intimidade com Jesus, esta coisa é prejuízo para mim, ela não presta para mim, eu tenho que tirá-la do meu caminho. Se uma coisa boa, ela me leva na direção da vontade de Deus, aumenta a minha intimidade com o Senhor e me faz conhecer o Senhor Jesus, isso é bom, isso eu quero na minha vida, isso não me prejudica. Tudo que te afasta de Deus gera prejuízo para você. Tudo que se põe no seu caminho entre você e Deus te prejudica. É o que ele está contando aqui. Por isso que a gente tem que aprender a ler a palavra de Deus com calma, não é? E continua: por causa dele, de Jesus, perdi tudo. Por causa de Deus, perdi tudo. Por causa de Deus, abri mão da minha vida. Por causa de Jesus, abri mão dos meus sonhos humanos, mundanos. Por causa de Jesus, eu abri mão daqueles meus primeiros objetivos. Por causa de Jesus, eu passei a guerrear contra os meus pecados. Por causa de Jesus, perdi pessoas que diziam que eram amigas, mas que no fundo não era. Por causa de Jesus, teve parentes que viraram as costas para mim, desprezaram, né? Aconteceu com Paulo. Por causa de Jesus, perdi prestígio, perdi posição social. E pessoas que eu nunca prejudiquei se viraram contra mim. Por causa de Jesus, eu perdi tudo, mas não faz falta. Olha como diz Paulo: considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele, para que eu esteja unido a Jesus, para que eu seja encontrado com Ele. Essas coisas que se tornaram um obstáculo entre eu e o meu Deus, considero como lixo e desprezo, porque para mim é mais importante estar unido a Deus do que me vangloriar destas coisas. E ele diz ainda, isto não com a minha justiça que vem da lei. Você percebe que existe uma justiça pessoal? É justiça. Paulo tinha, eu tenho, nós aqui temos. Na Canção Nova nós temos regras, nós temos leis. Na sociedade em que nós estamos vivendo, nós temos leis. E o que é que essas leis buscam? Elas buscam a justiça. Mas se a gente para na lei, muitas vezes nós vamos ferir a caridade e por vezes, por causa de uma lei humana, talvez até inspirada, mas uma lei humana, a gente é capaz de sacrificar a justiça de Deus, que é compaixão, que é misericórdia. Então, olha lá, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus. Essa justiça que vem de Deus tem base aonde? Na lei? Não, tem base na fé. Tem base no seu relacionamento com o Senhor. Tem base no céu, que a gente não vê, mas acredita, então é fé. Tem base na presença de Deus na nossa vida, que a gente não vê, mas a gente sabe que é. Saber sem ver é fé. É nessa fé que se baseia a justiça que vem de Deus, não é? É assim que eu conheço Cristo. A força da sua ressurreição e a comunhão com seus sofrimentos. Vou tornando-me semelhante com Ele na sua morte. Vou sofrendo com Cristo. Vou morrendo todos os dias com Cristo, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já tenha me tornado perfeito, mas continuo tentando, me esforçando, me empenhando, prosseguindo decididamente, correndo atrás
para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. São Paulo não esquece do encontro pessoal que ele teve com Jesus, que jogou ele por terra. Eu fui alcançado, eu achei que eu estava perseguindo, eu achei que eu estava atrás de Jesus, mas era Jesus que vinha atrás de mim. Eu pensei que eu ia pegá-lo, mas foi ele quem me alcançou e me pegou primeiro. Nós só podemos amar a Deus, gente, porque nós fomos alcançados pelo amor dele primeiro, porque ele nos amou. Irmãos, eu não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa, porém, eu faço: esquecendo o que fica para trás, eu me lanço em direção à meta, eu me lanço para o que está à frente. Esquecendo o que fica para trás, eu me lanço para frente, porque você não consegue ir para frente se você não consegue largar o que ficou para trás. Márcio, eu perdi tudo. Você, Paulo, eu e tantos que nós poderíamos dizer. E olha, feliz de você que se perdeu o que perdeu, que tenha perdido por causa de Deus. Por causa dele perdi tudo. Olha, eu poderia enumerar quantas coisas, quantas oportunidades, quantos privilégios, quantas vantagens eu perdi por eu estar na Canção Nova, por eu ter escolhido o Senhor. A vida de conforto, ficar me apoiando nas conquistas materiais que eu teria feito, galgando outro tipo de status, mas ter escolhido caminhar com o Senhor levou todas essas possibilidades e oportunidades do meu caminho. E se você me pergunta, e como é que você fica diante disso? Agora chegando aí na meia idade, 52 anos praticamente, feliz da vida. Ninguém me tomou, eu entreguei. Eu permiti que fosse. Por causa de Jesus, eu perdi tudo e não me arrependo, nem um dia da minha vida. E se alguém falar assim, olha, mas essas escolhas que vocês fizeram são arriscadas, fruto de imprudência. Imprudência nada, quanta gente avisou. Esses dias eu ainda contava que meu pai foi um dos que avisou, sentou comigo e disse, como será o seu futuro? Que loucura esse caminho, loucura, para quem não olha pelos olhos da fé, escolher a Cristo ao ponto de deixar seus projetos pessoais, seus sonhos, não porque eles fossem ruins, mas por causa de algo maior. Isso é loucura. Mas que alegria poder dizer, por causa dele eu perdi tudo e considero lixo aquilo que eu deixei. Considero lixo diz aqui o Paulo, para ganhar a Cristo. Eu não deixei por deixar, eu não deixei para nada, tinha um para quê? Olha, quando eu entrei na Canção Nova, eu deixei um concurso público que eu fiz, que assegurou para os meus colegas tranquilidade, estabilidade. Agora eles estão já entrando na fase da aposentadoria e ganhando bem, uma vida estável, uma vida tranquila. Entreguei a farda que eu tanto amava. Gente, como foi difícil. O momento que você pergunta assim, Márcio, desses abandonos, qual foi o dia mais difícil para você? Foi quando eu peguei aquela farda de gala que eu amava, dobrei e tive que devolver lá no almoxarifado da unidade militar, porque ali eu estava entregando a minha escolha primeira. Eu entreguei a minha vocação profissional. Tinha minhas paquerinhas, não vou chamar de namoro, porque estava com 18, 19 anos, mas eu tinha as minhas paquerinhas, tinha uma pessoa que eu estava gostando e que sofreu por eu entrar na Canção Nova. E eu escolhi, por causa de Deus, deixar aquele namorico para poder entrar na Canção Nova. E poderia enumerar tantas outras coisas,
Sabe, o sonho que eu tinha de me enveredar pelos caminhos da medicina e tantas outras coisas. Mas não foi para nada, não foi um surto de loucura, não foi assim, no ápice de uma forte emoção. Não, eu me lembro que o dia que eu fiz a escolha de deixar tudo para vir para a Canção Nova, eu estava dentro do ônibus, indo fazer o meu desligamento na Academia da Força Aérea, e todos os sentimentos gostosos sumiram de dentro de mim. Até o sentimento da presença de Deus. Só ficamos eu e a terrível escolha que eu ia tomar, de largar tudo, depois de 4 anos que eu já estava nesse caminho profissional. E o que dizer para os meus pais? E naquela hora eu disse para mim mesmo, eu assumi um compromisso com Deus, e Deus foi fiel a mim. Eu preciso ser fiel à palavra que eu empenhei para com Ele. Então, qual foi o motivo pelo qual eu deixei tudo? Para ganhar a Cristo. Canção Nova nunca foi para mim um atrativo do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, do ponto de vista da segurança, inclusive porque eu acho que não tem. Quem vive dentro da Canção Nova achando que ela é uma segurança, é um louco, um retardado. Porque o Padre Jonas, ele sempre dizia da Canção Nova, ele fazia essa comparação em várias pregações dele, ele dizia, a Canção Nova é como uma bolha de sabão. Qualquer coisa pode fazer ela estourar. Mas é uma bolha de sabão nas mãos de Deus. Enquanto a Canção Nova estiver nas mãos de Deus, porque às vezes algo que é de Deus pode ser roubado, tirado, desviado, não é? E a gente vê que tem muitas congregações que começaram e acabaram. Então às vezes a pessoa diz assim, tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Mas tem muita obra de Deus que se desvia, acaba igual uma bolinha de sabão, como se nunca tivesse existido. Então, colocar a sua segurança numa obra como uma loucura. Nunca foi por uma segurança aqui dentro, mas para responder àquele que nos chamou, a Cristo Jesus. Ele é a nossa segurança. Por Ele vale a pena tudo, vale a pena largar tudo, vale a pena começar de novo. Pelo Senhor Jesus, vale. Então tem um para quê? Porque se não houver um para, até a mínima perda é insuportável. Você imagina, você tem 2 rins, você perder um rim por causa de uma estupidez, você vai por uma brincadeira, vem alguém de lá e te dá uma pancada, estoura ali o seu rim de uma tal maneira que você quase morre de dor, e aí o médico vai ver, olha, o que aconteceu ali, causou um problema, você vai perder o rim. Poxa vida, que tristeza. Agora eu só tenho um, se tiver problema nesse um, e é assim que a gente pensa. Agora o quadro muda completamente quando você tem 2 e o seu filho precisa de 1. Aí tem rim até sobrando. Para perder para nada, está faltando. Mas se for para salvar a vida de uma pessoa que você ama, está sobrando rim. Você concorda comigo? Então, quando você não tem um para que você está fazendo as coisas, é insuportável. Quando você não tem um para que viver dentro de um relacionamento matrimonial, qualquer problema entre marido e mulher é insuportável. Quando você vive um relacionamento com seus filhos, sem ter escolhido esse relacionamento, sem encontrar sentido nesse relacionamento, fica insuportável ser pai, ser mãe. Tem que ter um para quê. Mas como diz o Viktor Frankl, né? Um dos sobreviventes dos campos de nazismo, nós fizemos lá a visita, fizemos a peregrinação ao leste europeu, visitamos os campos de concentração, e um deles era o que estava Viktor Frankl, não é? De Auschwitz.
não é? E quando nós o visitamos, lembramos as palavras desse homem. E uma das coisas que ele dizia era o seguinte: quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. Como assim, Márcio? Quem tem por que fazer tal coisa, encontra meios e enfrenta esses meios, passa pelo que tiver que passar, porque tem um porquê está fazendo isso, não é? Então não é a perda pela perda, mas o perder, o renunciar em busca de algo maior, em busca de agradar a Deus. Por isso, quem vai com Deus, preste muita atenção nisso que eu vou lhe dizer agora, tá bom? Porque vai dar gosto, sabor, direção para muita coisa que você está vivendo na sua vida. Para quem vai com Deus, o fracasso não tem o mesmo significado. O fracasso não tem o poder de destruir uma pessoa que vai com Deus. Porque se Deus está me guiando, se a divina providência me conduz, os meus fracassos são relativos, podem ser fracassos aos meus olhos, mas e se esse fracasso está sendo nas mãos de Deus um instrumento para me curar, para me libertar, ou para me levar a algo maior? Eu tenho que te confessar que os pequenos fracassos da minha vida, graças a Deus, me desviaram de caminhos que não eram para mim. Me lembro de uma frustração terrível que eu vivi, porque tinha ali os meus 12, 13 anos, eu era muito ativo e tinha muita energia e ficava trancado em casa com as minhas irmãs, então a gente brigava o dia inteiro. Um dia meu pai me arrastou de lá de dentro de casa, me pôs ali no comércio e disse: você vai aprender aqui essa profissão. Tinha um rapaz que trabalhava como chaveiro ali, então ele abria cofres, abria carros, fazia cópias de chave e tudo mais. E o meu pai me colocou ali porque eu precisava ficar ocupado. Em poucas semanas eu já estava fazendo todo o trabalho, eu já sabia quase tudo e tinha gana de aprender mais. Quando meu pai percebeu o quanto que eu estava apaixonado pelo que eu estava fazendo, ele foi lá e me tirou. E eu fiquei tão revoltado, você não tem ideia da raiva que eu senti do meu pai. Mais tarde ele me contou, ele disse: se eu não te tiro de lá, você ia resumir a sua vida naquela profissão. Uma profissão boa, maravilhosa, quanta gente precisa desse serviço? Mas meu filho, você precisa se abrir agora para estudar, para descobrir qual é a sua vocação. E ali você tem uma ocupação, mas você não sabe se é a sua vocação. Aquele fracasso, aquela frustração, foi uma frustração muito grande para mim. Fiquei com raiva do meu pai durante um bom tempo por causa disso. Mas foi um desvio que me trouxe até aqui onde eu estou hoje. A gente tem que parar de reclamar, gente, porque a gente não sabe se a gente está reclamando do azar ou da sorte. Às vezes você pensa que você está reclamando do azar, e você está reclamando da sorte que te livrou de perigos terríveis e te livrou até da morte. Então, São José Maria Escrivá, falando com os seus, ele pasmava, sabe, admirado. Gosto muito de São José Maria Escrivá, gosto muito. E ele dizia assim: fracassaste, falando para os dele. Fracassaste? Fracassaste, Adriano? Fracassaste, Elisângela? Fracasso, sabe? Flávia, fracasso? Fracassaste? Nós nunca fracassamos. São José Maria Escrivá, nós nunca fracassamos. Puseste por completo a tua confiança em Deus. Quem põe por completo sua confiança em Deus não fracassa, não fracassa. O caminho que você percorre, Deus usa em seu favor, com erros, com acertos, para um bem maior. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E aqui, dos que amam a Deus, são aqueles que puseram por completo a sua confiança em Deus. E aí, São José Maria Escrivá não tira a responsabilidade dos dele, não. Porque ele diz ainda assim: puseste por completo a tua confiança em Deus e também não omitiste nenhum meio humano. Você pôs toda a sua confiança em Deus, mas você também não se omitiu.
Você usou de todos os meios humanos para fazer o que era necessário. Ou seja, é preciso fazer tudo o que se pode fazer humanamente. Esgotar todas as possibilidades. Senhor, salva o meu casamento. Esgota todas as suas possibilidades. Você precisa fazer tudo que é humanamente possível. Voltar atrás, pedir perdão, mudar comportamento. Mas só eu, Márcio. A gente só tem o poder de mudar a si mesmo. Você não pode mudar sua esposa, você não pode mudar o seu marido. Faz tudo que está ao seu alcance. Você já fez tudo? Você já esgotou as possibilidades? Você tem certeza de que nada mais resta para você fazer? Se você já fez isso, e aí continuava lá São José Maria Escrivá, então convence-te desta verdade. O teu êxito agora está nisto. Era passar por isso que você chama de fracasso. Se você fez tudo e ainda assim entrou onde você está, isso que você está entendendo como um fracasso é o teu êxito. O Senhor escolheu te fazer vencer, passando por isso que você chama de fracasso. Passando por esse, não vou dizer que você chama, passando por este fracasso aos seus olhos, aos olhos dos outros. É o que fará você vencer. Parece contraditório, né? Prossiga decididamente, sem se afastar de Deus, e você verá o que é vitória. O que você não pode fazer é largar do Senhor. Dá graças ao Senhor e torna a começar. Márcio, fracassei. Dá graças a Deus e começa de novo. Por vezes a nossa vitória não está em chegar lá. Por vezes a nossa vitória está em recomeçar, sabia? Você nunca tinha pensado nisso? Que talvez a sua vitória está em recomeçar? Você já tinha pensado? Ou a sua vitória você entendeu que era só chegar lá? Então, em nossa vida, algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo, você já tinha pensado? Tem algumas coisas, não tem como duas coisas darem certo, se uma puxa para cá e a outra puxa para lá. Para uma dar certo, a outra teve que dar errado. Talvez a sua oração fez isso que você está vivendo agora dar errado. Mas por quê, Márcio? Porque Deus atendeu aquela outra oração que você fez, pedindo outra coisa, e que era melhor e maior para você. Então, quando eu entendo isso, eu paro de me lamentar. Fracassaste? Tu esteja bem convencido disso, viu? Tu não podes fracassar, não fracassaste. Diz o São José Maria Escrivá, adquiriste experiência. Para frente, irmão, para frente. Tiraram tudo de você, Deus vai te devolver. Tiraram de você o dinheiro, mas não tiraram a sua experiência, não tiraram a sua sabedoria. Tiraram seus amigos, não, ninguém tira amigos da gente. Se foram é porque não eram. Deus te dará os verdadeiros. Aceita a perda para vir o ganho. Para frente, não é momento para você desanimar. Para frente. Então, quando existe a confiança absoluta de que Deus é o Senhor também de nossas perdas, que Ele nos governa não só em meio, mas também através dos nossos aparentes fracassos, toda ocasião se converte em oportunidade, se converte em instrumento para nos lançar para frente. São escolhas. O que você escolhe hoje? Sentar sobre as perdas e chorar? Ou enxugar as suas lágrimas, se levantar e ir para frente? Com Jesus. Põe suas mãos sobre o seu coração. Você entendeu? Eu não perco por qualquer razão, eu deixo para avançar. Eu perco para ganhar. Quando eu confio que Deus está comigo e me governa com bondade, eu troco a minha vontade pela vontade de Deus. Ninguém me força, é uma escolha. Senhor, eu quero a tua vontade mais do que a minha, porque tu me governas com bondade. Se tu vais, eu vou contigo, Senhor. Oremos. Nós queremos colocar o nosso coração diante de tudo aquilo que foi nos mostrado, Senhor, através dessa palavra.
E nós pedimos nessa manhã, Senhor, dá-nos constância, dá-nos fidelidade. Quantos de nós, enquanto o Márcio falava, foi olhando para a sua história e lembrando de tudo aquilo que já perdeu, de tudo aquilo que precisou escolher, daquilo que até então você considerava fracasso. Enquanto o Márcio falava, quantos de nós, eu penso que todos nós fizemos memória de tudo aquilo que nós já precisamos deixar por amor a Jesus e por amor à promessa de Deus para nós, que é a eternidade. E nessa manhã nós pedimos, Senhor, dá-nos fidelidade, dá-nos constância. Você que hoje se encontra nessa situação, está perdendo, acha que está fracassando, que o Senhor possa fortalecer a sua fé e a sua coragem de continuar caminhando. E a gente pode, enquanto a gente vai pedindo isso ao Senhor, a gente pode cantando essa verdade, que Paulo mesmo diz: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. É isso. Nós precisamos cada vez mais estar convictos disso. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. É isso que nós pedimos, Senhor. Até chegar ao céu, nos dê fidelidade, nos dê coragem, nos dê ânimo, força e alegria de entender, Senhor, que o que nós perdemos é para que nós recebamos o nosso troféu lá na frente, que é o da vida eterna, a coroa da vida eterna. Dá-nos, Senhor, fidelidade e constância. Amém. Senhor, que nós possamos entender que, de fato, quando nós estamos em Ti, até a perda é ganho. E que nós possamos focar a nossa vontade sempre na Sua. Conceda-nos essa graça hoje e sempre, para que nós possamos viver cada vez mais segundo o Teu querer. Amém, Jesus. Flávia, nós não teremos tempo para o testemunho, mas eu gostaria que você trouxesse alguma participação dos nossos internautas, aqueles que estão... Ah, você tem fotinhos aí, que legal. Essa foto aqui, ela expressa um testemunho maravilhoso. O Márcio vai gostar, inclusive. Essa daqui, gente, é a Ana Paula, né? A nenenzinha que vai mostrar aqui no batizado, ó, pronto, tá aqui. É a Ana Paula, que está com a afilhada dela. Ela é de Muzambinho, Minas Gerais. Ela diz que já comprou o livro Na Presença do Deus Vivo. E olha que legal, Márcio, depois eu vou te mostrar certinho. Eles compraram a camiseta, olha que lindo. A camiseta das duas cruzes. Olha, e todos os familiares estavam no batizado com a camiseta branca. A medalha das duas cruzes. Olha que extraordinário. Lindo. Ficou muito lindo. E uma sugestão para você também, né? Colocar fé aí, né, no batizado, na crisma, enfim, com produtos Canção Nova, além de adquirir também o livro que o Márcio bem falou no começo do programa. Último recado é, comprando o livro você tem frete grátis, confere lá no loja.cancional.com, porque nós estamos na Semana da Gratidão. Amém. E já que a Semana é da Gratidão e nós temos aí também o frete grátis, eu convido você a comprar mais livros e dar de presente. Dar de presente para afilhados, dar de presente para amigos, para os aniversariantes. Márcia, imagina sendo meu aniversário eu ganhando um livro desse, a minha alegria, né? Meu aniversário é só em junho, mas eu ficaria muito feliz. Pode antecipar, né? Pode antecipar. Presente é sempre muito bem-vindo, né? Mas para aqueles que fazem aniversário, agora a nossa dica é: dê presentes que evangelizam, aquilo que de fato vai ajudar a alma da pessoa que você ama. Então a nossa dica é na presença do Deus vivo, para que assim a gente possa caminhar sempre. Gente, que alegria! Chegamos aos 17% da nossa campanha. Glória a Deus! Gente, é muita bênção. Isso é sinal de que você, de fato, está fazendo uma experiência com a nossa evangelização. Porque a campanha ela é sustentada pela sua experiência, não é? Nós subimos 3%, nos falta 83% e temos apenas 17 dias úteis. O percentual diário é de 4,9%. É possível, não é, Márcio? Sim, é possível, porque a gente tem uma família na fé que é muito participativa, e eu estou falando de você que está nos acompanhando.
Nós agradecemos a Deus por você ter essa consciência de que a Canção Nova evangeliza não somente a você, a sua família, mas evangeliza com você muita gente que não receberia a palavra de Deus, que não poderia acompanhar uma missa, que não teria um aconselhamento, uma direção espiritual, que não teria uma boa companhia no decorrer do dia, se não fosse você ajudar a manter esta obra no ar. Então, nesse dia de hoje, eu digo para você que tem feito uma experiência tão boa com a Canção Nova, ajude como você pode. pix.doação@cançãonova.com. Essa é uma forma campeã, porque não tem taxa bancária, chega imediatamente. Uma outra maneira é que quando você adquire os materiais de evangelização, como o livro Na Presença do Deus Vivo, que foi tão indicado hoje, esse valor que você oferece comprando o livro, para onde ele vai? Vai para quem escreveu? Não. Ele vai para a obra, para manter a Canção Nova evangelizando gratuitamente. Olha que interessante. Mas gratuitamente, mas então por que vocês pedem essa ajuda? Porque sozinhos a gente não consegue manter no ar uma obra dessa magnitude. Mas qualquer pessoa, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, acessa a Canção Nova de graça, não é? Então, quando você adquire um material de evangelização, você também está ajudando o projeto Dai-me Almas, que é esse projeto de manutenção da Canção Nova, tá certo? Convido você para fazer mais do que ajudar. Quero que você seja um sócio evangelizador desta obra, que você se inscreva, que você dê o seu nome. Vamos fazer essa caminhada juntos. Você topa o desafio? Entre em clube.cançãonova.com, se inscreva, seja um sócio evangelizador. E ajude a Canção Nova a continuar a evangelizar, porque nós só conseguimos evangelizar com a sua ajuda, né? Nós gostamos de falar sempre que nós, missionários, estamos aqui, mas representando você, que é evangelizador conosco. Quero mandar um grande beijo para minha madrinha de casamento, Sandra Lacerda, de São Paulo, Flávia. Sim. Faz aniversário hoje, que Deus te Parabéns. abençoe muito. Ela é consagrada no segundo elo e é sócia também. Deus abençoe. Sandra, Pix aniversário, viu? Faz seu Pix aí, ajuda a Canção Nova. Quero agradecer imensamente a Adriana. Obrigada, minha Achei lindo quando a Adriana disse, olha, nas minhas férias aqui em Cruzeiro eu venho ajudar a Canção Nova. Graças a Deus. Uma mulher que trabalha tanto em prol, né, da evangelização, nas férias o que ela faz? Vem para a Canção Nova evangelizar. E você? O que você pode fazer pela Canção Nova? Obrigada, Sapo. Até amanhã. Até amanhã, com a graça de Deus. Até amanhã. Até amanhã, Flávia. E até amanhã, Márcio. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até amanhã para todos nós. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal.